Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e este aqui é o terceiro episódio da segunda temporada do Golden Tips, onde nós vamos falar sobre a diferença do Golden Gate na arquitetura clássica e a arquitetura de microserviços. Então, se você quer saber mais, fica ligado aí e roda a vinheta. Golden Gate Classic Architecture e Microservice Architecture. Sim, o Golden Gate ele possui duas arquiteturas diferentes. E para a gente iniciar aqui, vamos recapitular o que é a arquitetura clássica, que é a mais conhecida pela grande maioria dos profissionais. E quais são os componentes dessa arquitetura? Basicamente é o processo manager, o processo extract, o processo data pump, o processo server collector, o processo replicate. Note que estamos falando sempre de processos. Além disso, também temos os trail files, os checkpoint files e o GGSCI, que é a linha de comando para a gente fazer interação e gerenciamento com os componentes do Golden Gate. E este é um dos grandes detalhes dessa arquitetura, porque para cada instalação do Golden Gate, a forma da gente gerenciar e fazer qualquer atividade no Golden Gate é sempre pela linha de comando GGSCI. Então, para cada instalação, para cada instância do Golden Gate que nós temos, nós utilizamos o GGSCI, que é a linha de comando para fazer a manipulação desses componentes. Agora vamos falar um pouco da arquitetura de microserviços, que o conceito muda um pouquinho, né? E para a gente entender isso, vamos primeiro ali conhecer quais são esses microserviços. Basicamente, são o Service Manager, Admin Server, Metrics Server, Distribution Server e Receiver Server. Esses são microserviços utilizados para gerenciar, manipular e fazer qualquer interação com os componentes do Golden Gate. Sim, este é o conceito de microserviços no Golden Gate. Tem muitas pessoas que confundem o conceito geral de microserviços, achando que o Golden Gate interage diretamente com microserviços, quando na verdade a estrutura da ferramenta que foi desenhada para se comportar com microserviços e é com ela que nós fazemos as interações, manipulações e o gerenciamento. Então, antes nós usávamos o GGSCI, agora nós usamos os microserviços para gerenciar os componentes do Oracle Golden Gate. E além disso, olha que legal, se eu tiver várias instalações ou vários deploys do Golden Gate, eu consigo fazer todo o gerenciamento a partir do mesmo local, da mesma instância de Golden Gate, tá? E como vocês podem ver aqui na imagem, olha só, eu tenho ali meu origem, meu destino, eu tenho os meus microserviços da origem e tenho os meus respectivos microserviços do destino. Porém, eu gerencio eles a partir da mesma interface, a partir do mesmo meio, que é basicamente páginas web que utilizam chamadas REST, né, para esses microserviços, e é dessa forma que eu manipulo o Golden Gate na arquitetura de microserviços. Tá bem legal, né? Agora vamos fazer uma comparação rápida dessas duas arquiteturas, né? O que deixou de existir na arquitetura de microserviços? Vendo essa imagem aqui, nós podemos notar que com a chegada dessa nova arquitetura e desses novos microserviços, o GGSCI ele não existe mais nessa arquitetura, o processo manager também não existe mais, o processo pump, o collector, todos esses processos eles deixaram de existir nessa nova arquitetura. Porém, nós ainda temos o extract, o trail de origem, o trail de destino e o replicate. Mas se nós olharmos bem e friamente, né, é basicamente a mesma arquitetura clássica, porém, né, só mudou um pouquinho a cara e a forma que a gente faz as interações, o gerenciamento com esses componentes internos.
mas o principal ali, que é a extração, os trails e quem faz a entrega, não mudou nada, é basicamente a mesma coisa. E nessa arquitetura do Golden Gate Microservice Architecture, para cada microserviço que eu tenho que acessar, eu preciso utilizar uma página diferente em uma porta diferente. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o Golden Gate Service Manager, eu tenho uma porta específica para ele, né, ou uma página para ele. Se eu quiser acessar o Administration Server, é uma outra porta porque é um outro microserviços. Isso acontece para todos os outros componentes dessa arquitetura. Então, para o Distribution Server eu tenho uma porta específica, para o Receiver Server eu também tenho uma porta específica e para o Performance Metric Server eu tenho uma porta específica. Então, essa é uma das grandes diferenças dessa arquitetura de microserviços. Para cada microserviço que eu estiver utilizando e eu for fazer alguma ação, algum gerenciamento, eu preciso acessar aquela página daquele microserviço, naquela porta, para que eu tenha acesso a ele e eu consiga fazer a minha atividade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu!